Sejam bem-vindos. O Centro de Excelência inicia agora o seu programa O Ponto da Questão. O nosso entrevistado de hoje é o professor Dr. Rodrigo Garcia Schwartz, que é magistrado do trabalho há mais de 17 anos, mestre em Direitos Sociais, doutor em Direito do Trabalho, doutor em Direito Público e pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Ele também é professor do programa de mestrado em Direito aqui da UNOESC e professor da nossa pós-graduação em Direito do Trabalho. O tema de hoje é terceirização na reforma trabalhista. Todos sabemos que a reforma trabalhista foi aprovada e nós temos agora uma nova realidade social. Como as empresas devem se preparar com a questão da terceirização, tanto como contratantes quanto como contratados. Professor Rodrigo, o que mudou na reforma trabalhista com relação à terceirização? Nós temos basicamente, a partir da reforma trabalhista e sobretudo a partir da Lei 13.429, que acompanha a reforma, uma alteração substancial no tratamento legal da terceirização. Ela não importa a validade absoluta de toda e qualquer modalidade de terceirização que se vá promover. E essa é uma cautela que tem que se ter muito presente. A lei deixa claro, por exemplo, que a terceirização é válida numa relação em que uma empresa é contratada por outra para fornecer funcionários, empregados, trabalhadores a serviço dessa última empresa. Mas quem contrata, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços desses trabalhadores é a empresa contratada e não a tomadora. Eu tenho que ter essa cautela e essa lembrança. Eles não são meus empregados. Eu não os contrato. Quem contrata é aquela empresa que foi contratada para tanto. Eu não os assalario diretamente. O pagamento desse pessoal é feito por aquela empresa, mas sobretudo e especialmente, eu não dirijo a prestação pessoal desses serviços. A gente pode pensar num exemplo bem corriqueiro, num condomínio, né, que em vez de contratar diretamente com uma empregada sua, aquela zeladora, aquela pessoa que vai trabalhar ali na limpeza diária do condomínio, contrata uma empresa que vai lhe fornecer essa pessoa. Isso pode acontecer, inclusive, na portaria, por exemplo. Mas o síndico desse condomínio não pode, ele mesmo, passar a dar ordens diretas a essa pessoa que executa a faxina, que executa a limpeza, que está trabalhando na portaria. Quando há necessidade de passar orientações de serviço, deveria haver no local, ou um canal, pelo menos para isso, para que a empresa contratada o fizesse, sob pena desse desvirtuamento. Então, o empresário que está pensando em utilizar essa alteração da reforma trabalhista e terceirizar algumas de suas atividades, ele poderá, então, chamar uma empresa que preste aquele tipo de serviço. Essa empresa poderá trazer trabalhadores para dentro do seu espaço físico, mas a relação de subordinação ela não deve ocorrer diretamente entre o tomador do serviço e os empregados do prestador de serviço. O prestador de serviço, por exemplo, ele poderia colocar um gerente dentro dessa empresa para que ele desse as ordens diretas para esses terceirizados. Sob pena de, o senhor está deixando claro, sob pena de caracterizar aí, na realidade, uma burla da lei e o que está acontecendo é uma relação direta de trabalho. Exatamente. Essa é a primeira cautela que tem que ser tomada. Exatamente. A primeira cautela é essa, é ter bem presente que há um marco legal para a terceirização e que esse marco não autoriza a simples fraude, ou seja, a contratação daquele trabalhador por uma empresa interposta. O que é isso? Eu não contrato diretamente o trabalhador, eu contrato uma empresa que fornece o trabalhador, mas eu o trato como se empregado meu fosse. E isso é um desvirtuamento da lei. Essa empresa contratada, se ela coloca dentro da empresa que tomou o serviço, coloca lá um supervisor para supervisionar os trabalhos. E aí o dono da empresa tomadora de serviço, ele vai sempre se dirigir a esse supervisor, olha, eu preciso que a tua equipe faça isso, isso e aquilo. Isso seria uma forma de cumprir, então, esse requisito da legislação trabalhista. Exatamente. E isso já é uma realidade que muitas empresas observam. Ou seja, quando uma empresa contrata outra para colocar ali trabalhadores a prestar-lhes um serviço, por exemplo, organizar um refeitório. Eu sou uma empresa industrial.
Eu não quero ter empregados que trabalham no refeitório, eu não quero administrar um refeitório. O que eu faço? Eu contrato uma empresa especializada para tanto, que vai fornecer esse pessoal e colocar no refeitório. Mas essa empresa que fornece esses trabalhadores também coloca ali um preposto seu, um gestor, um encarregado, que vai exatamente ter essa incumbência de fazer essa interface entre o tomador de serviços e aqueles trabalhadores, de forma a não haver essa direção imediata, pessoal, direta, essa subordinação do trabalhador às ordens do tomador de serviços. Se houver essa subordinação direta, esse tomador de serviços vai ter contra si formalizado, declarado esse vínculo empregatício. Uma questão que era bastante discutida antes dessa alteração legislativa era o fato de que as empresas tomadoras de serviço, quando elas tomavam serviço de empresas terceirizadas, elas tinham uma limitação. Tinha uma discussão, olha, você não pode contratar uma empresa terceirizada que vai executar a atividade fim da empresa tomadora de serviço. Ela só pode executar as atividades meio dessa empresa. Isso ainda existe? Como que isso ficou regulado nessa nova alteração legislativa? Não se fala mais necessariamente em atividade fim ou atividade meio para se definir a licitude ou ilicitude dessa terceirização. O que tem que ser observado sempre são esses marcos legais e, especialmente, a questão da não formação, da não existência de uma subordinação direta do trabalhador ao tomador de serviços. O trabalhador tem que permanecer subordinado com as suas atividades dirigidas pela empresa prestadora de serviços e não pela tomadora. Sempre que eu tiver uma atividade fim que eu terceirize e que eu consiga efetivar essa terceirização sem que haja necessidade de manutenção de um poder diretivo direto sobre o trabalhador, eu posso sim terceirizar essa atividade fim. O que acontece é uma natural dificuldade. As chamadas atividades meio, que são atividades de suporte, mas que não estão diretamente vinculadas ao empreendimento, à atividade empresarial, elas são de mais fácil terceirização, por assim dizer. Porque é mais fácil não haver essa necessidade de dar ordens imediatamente ao trabalhador. Vamos imaginar um posto de gasolina. O posto de gasolina tem frentistas. E aí agora entrou em vigor essa legislação e o dono do posto conversa com os frentistas e diz o seguinte, olha, eu vou procurar uma empresa terceirizada que me forneça frentistas. Aí os frentistas resolvem, não, mas então nós vamos criar uma empresa e aí a gente passa a prestar serviço para você. Aí eles formam a empresa e tal, rescinde os contratos de trabalho e um deles, que seria o sócio-gerente da empresa, trabalha inclusive pessoalmente ali para esse posto de gasolina. O dono do posto passa as ordens para esse sócio-gerente e ele repassa a equipe. Isso caracterizaria uma violação da lei ou não? Como que ficaria essa situação? A princípio, numa situação uma situação como essa seria factível, nós poderíamos ter uma hipótese válida de terceirização aí, com algumas cautelas. Como eu disse, a questão hoje não é ser atividade meio ou atividade fim necessariamente, mas a questão da direção pessoal de serviço. É necessário que fique muito clara essa inexistência de subordinação direta. E uma cautela aqui que é importante, está expressa nos dispositivos alterados da CLT que permitem a pejotização, ou seja, a contratação de pessoas jurídicas, evitar a situação de ter um empregado, rescindir o contrato e imediatamente contratá-lo sob a forma de um terceirizado ou uma pessoa jurídica. Porque isso pode induzir uma presunção de fraude, ou seja, eu transformo aquele que é meu empregado em algo que não é empregado formalmente, principalmente se eu não altero o modus operandi da prestação. Então, essa cautela de demonstrar que ali eu tenho uma prestação diferenciada, eu tenho que ter. E como eu disse, há situações em que, apesar de eu estar diante de uma atividade fim, eu tenho como mostrar que não há uma prestação
um controle direto do tomador sobre a prestação, sobretudo quando eu tenho atividades que são tipicamente liberais, advogados, contabilistas, administradores. Já tem outras situações em que eu tenho que ter uma cautela maior. Vamos pegar o exemplo de uma escola que tem ali, que desenvolva a educação infantil fundamental. É muito difícil para a escola mostrar em juízo que faticamente ela não dirige a prestação de serviços daqueles professores que têm um currículo, uma matriz curricular, normas internas, formas de, não só em termos pedagógicos, mas administrativos, enfim, a cumprir de acordo com diretrizes estabelecidas pela escola. Então, não é que isso seja impossível de se acontecer, não é que isso seja ilícito de per si, mas eu tenho que sempre ter essa cautela de, primeiro, não haver essa ascendência, essa passagem direta de ordens. E segundo, me preocupar, e essa é uma preocupação que para fins de segurança jurídica deve estar presente para o empresário, eu tenho que me preocupar com a prova futura disso, se isso viesse a questionado. Quer dizer, como é que eu demonstro que naquela relação não havia uma subordinação direta ao tomador, mas sim a subordinação normal do trabalhador à empresa cedente de mão de obra. Olha, eu vou rescindir o contrato com meus empregados atuais, conversei com eles têm interesse em formar uma empresa e prestar serviço diretamente para a minha empresa, que antes era empregadora deles. O que o empregador teria que fazer concretamente para que isso não fosse visto pela Justiça do Trabalho como uma situação fraudulenta? Ele se prive de dar ordens diretas e imediatas a esses trabalhadores. Ele tem que se preocupar em coletar toda e qualquer forma de prova no sentido de evidenciar isso. Uma das questões relevantes para a Justiça do Trabalho é que o contrato de trabalho é um contrato realidade. Então, muitas vezes, o instrumento escrito, que se coloca por escrito acerca do contrato, ele não é que não vale, ele vale, mas as evidências da realidade são muito fortes e por isso a própria prova testemunhal é muito forte para a Justiça do Trabalho. Então a cautela é justamente essa, é buscar demonstrar, é buscar preservar meios de demonstrar que essa relação se deu sem essa vinculação direta do trabalhador ao tomador. Professor Rodrigo, muito obrigado pela sua entrevista, por esclarecer esses importantes temas relacionados à terceirização na reforma trabalhista. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal, que você será sempre avisado quando um conteúdo novo for postado. Muito obrigado!